Ele a chamava de linda, e logo depois dizia que ela podia ser ainda mais. No começo parecia carinho. No fim, ela entendeu que o amor dele só existia enquanto ela se diminuía. Baseado em uma história real. Mudam os nomes, mas a verdade permanece. O verão no Rio tinha aquele tipo de calor que parece respirar junto com a cidade. O mar batia contra o calçadão de Ipanema com preguiça, e o cheiro de sal grudava na pele como lembrança antiga. Luiz atravessava a rua com uma sacola de frutas e o cabelo ainda úmido do banho de mar. Trabalhava num pequeno estúdio de design no centro, mas nos fins de semana se refugiava ali, entre areia, música e vento. Foi numa dessas tardes que André apareceu. Ele vendia passeios de barco para turistas, falava alto, gesticulava demais e tinha um riso fácil, desses que fazem o corpo todo participar. Quando perguntou se ela queria conhecer as ilhas da Baía de Guanabara, ela recusou, mas ficou. Ficou pelo jeito que ele a olhava, como se o mundo inteiro coubesse naquilo. Nos dias seguintes, ele passou a cumprimentá-la sempre que a via, primeiro com um aceno, depois com uma piada, até o momento em que o convite veio de novo, mais leve. Dessa vez o barco é por unha conta. Ela aceitou. O passeio aconteceu numa terça-feira de céu limpo. O barco pequeno balançava devagar, e o vento trazia o som distante das buzinas e do rádio dos pescadores. André falava do mar como quem fala de um amigo, das correntes, das mudanças de humor, da forma como a água sempre devolve o que o homem tenta esconder. Luiz escutava, e pela primeira vez em muito tempo se sentia leve. O mergulho foi rápido, quase um susto. A água fria, o riso misturado ao sal, o sol ardendo nos ombros, era um retrato simples, mas bonito. Mais tarde, ele perguntou se podia vê-la de novo. Ela respondeu que sim, sem pensar demais. O que começou como uma tarde de mar, virou rotina. Mensagens todos os dias, encontros depois do trabalho, jantares simples em restaurantes pequenos. André morava sozinho em um quarto alugado em Santa Teresa, cheio de quadros tortos e uma bicicleta encostada na parede. Falava de sonhos, abrir o próprio negócio, comprar um barco, sair por aí. Luiz achava bonito o jeito como ele acreditava nas próprias palavras. Ela, por outro lado, tinha uma vida mais contida, um emprego estável, amigos de longa data e uma vontade antiga de ser amada com calma, não com pressa, nem com promessas. Mas havia algo em André que a fazia querer acreditar de novo. Ele dizia que ela era diferente, que o sorriso dela parecia coisa que cura. Na primeira vez que dormiram juntos, o relógio marcava 2 da manhã. A cidade ainda fazia barulho lá fora, mas dentro do quarto tudo era silêncio e pele. Quando ela acordou, ele estava na varanda, olhando o céu. "Você acredita em destino?" perguntou ele, sem virar. "Eu acredito em escolhas", respondeu. Ele riu, como quem gosta da resposta, mas já planeja mudá-la. Com o tempo, os dois começaram a dividir mais do que fins de semana. Luísa o apresentava aos amigos, levava-os às exposições, aos bares pequenos onde o violão sempre desafinava. André, por outro lado, mostrava o seu mundo, a praia ao amanhecer, as rodas de samba, o bote velho que insistia em consertar. A mistura parecia improvável, mas funcionava. Ou pelo menos parecia funcionar. Havia um brilho inicial que encobria as diferenças. Ele ria alto demais, ela falava baixo. Ele improvisava tudo, ela planejava cada passo. Mas nas primeiras fases do amor, as diferenças parecem charme. E Luísa acreditava que o amor podia afinar o que desafinava. Os meses seguintes vieram rápidos.
Ele começou a dormir mais vezes no apartamento dela, deixava uma camisa aqui, um par de chinelos ali, até que, sem perceber, já morava lá. Luísa não se importou, gostava de ter companhia, de ouvir o som do violão dele preenchendo o espaço. Um dia ela o encontrou olhando o próprio reflexo no espelho. "Que foi?" perguntou. "Nada. Só acho engraçado. Você podia ter qualquer cara e escolheu a mim." Ela sorriu. "Escolhi o que me faz bem." Ele respondeu com um beijo rápido, mas o olhar demorou mais que o gesto. Foi nesse mesmo mês que André começou a falar do corpo dela. De início, em tom de brincadeira. "Você devia comer menos pão. Teu rosto é bonito, mas se emagrecer um pouco vai ficar perfeita." Luísa ria, desconfortável, sem saber se levava a sério. As frases vinham misturadas com carinho, elogio e crítica, na mesma medida. Quando comentou com uma amiga, ouviu: "Ele só quer te ver bem, amiga." E Luísa quis acreditar. No fundo, havia uma parte dela que sempre duvidou do próprio valor. André parecia enxergar justamente esse ponto e apertá-lo com cuidado, como quem testa uma ferida. Ainda assim, o amor seguia. Fizeram planos: uma viagem curta, o sonho do barco, talvez um cachorro. Ele dizia que ela era o porto dele, ela que ele era o vento que faltava. Mas o vento também pode virar tempestade. E às vezes o mar devolve aquilo que um dia pareceu abrigo. Naquela noite, deitada ao lado dele, Luísa percebeu que o som do coração de André já não combinava com o ritmo do dela. Era como uma música bonita que começa a sair do compasso. Ainda não sabia, mas aquele seria o primeiro indício de que o amor começava a se desgastar. Não por falta de sentimento, mas pelo peso das pequenas coisas que ainda estavam por vir. O outono chegou sem aviso, e o calor do rio deu lugar a um vento morno que entrava pelas frestas do apartamento. Luísa ainda deixava o rádio ligado enquanto cozinhava, uma mania antiga de preencher o silêncio. André, por outro lado, parecia incomodado com o barulho. "Sempre precisa ter música?" perguntou certa noite, sentado no sofá, o celular na mão. Ela respondeu com um sorriso distraído: "O silêncio me deixa tensa." Ele suspirou, como quem tem paciência demais. "Às vezes você complica as coisas." Ela riu, mas o riso ficou curto. Era só um comentário, só um. Mas os comentários, quando se repetem, começam a criar rachaduras que ninguém vê. Com o tempo, as pequenas diferenças viraram pequenas discussões. André implicava com o horário dela, com a roupa, com os amigos do trabalho. "Esses caras aí te olham demais", dizia, sem disfarçar o incômodo. Ela explicava, tentava acalmar, dizia que eram colegas. Ele fazia silêncio, o tipo de silêncio que pesa mais que qualquer palavra. No início, Luísa achava que era ciúme, uma prova torta de amor. Até que começou a perceber o quanto esse amor custava caro. As mensagens aumentaram. "Já saiu do trabalho? Por que não me respondeu? Com quem você foi almoçar?" No começo ela respondia tudo, achando que assim provaria que não havia motivo para desconfiança. Mas desconfiança não precisa de motivo, precisa só de espaço. E André soube ocupar cada um deles. O apartamento, antes leve, ficou cheio de olhos invisíveis. Ele sabia onde ela deixava cada coisa, notava quando trocava o perfume, quando demorava para responder. "Eu só quero te proteger, o mundo lá fora é cheio de gente falsa." Luísa começou a se afastar dos amigos. Primeiro deixou de ir a um aniversário, depois inventou desculpas para não sair. "Prefiro ficar aqui com você", dizia, tentando convencer a si mesma. No trabalho, os colegas começaram a notar. O brilho que antes a acompanhava nas reuniões parecia ter ficado em casa, junto com os planos e as cores. Certa tarde, André chegou com um sorriso satisfeito. "Tenho uma ideia." Ela olhou curiosa.
E se a gente abrisse um negócio juntos? Que tipo de negócio? Um barco de turismo. Você me ajuda com o design, eu cuido da parte prática. A proposta soava empolgante e Luísa quis acreditar que aquele seria um novo começo. Pegou parte das economias, ajudou nos custos iniciais e passou noites inteiras fazendo logo, site, panfletos. Ele parecia animado, até o entusiasmo virar exigência. Esse azul está muito fraco, quero algo que chame atenção. Mas o conceito era mais clean, lembra? Conceito não paga conta, Luísa. A voz dele era firme, mas fria. Nos dias seguintes, o negócio dos dois virou o negócio dele. As ideias dela deixaram de importar. O dinheiro, porém, continuava sendo dela. Quando o barco finalmente ficou pronto, André celebrou com os amigos. Nenhum deles mencionou o trabalho de Luísa. Ela observou de longe, com um sorriso cansado. À noite, perguntou se ele lembrava de agradecê-la. Ele virou o rosto, irritado. Você quer tudo para você, tá parecendo ingrata. Luísa ficou em silêncio e descobriu que o silêncio naquele relacionamento era a única forma de continuar. Nos dias seguintes, os comentários voltaram. Você engordou um pouco, né? Tá dormindo demais. Devia se arrumar mais. Cada frase vinha com o mesmo tom leve de quem diz que se importa. Mas o cuidado, quando carrega veneno, também adoece. Luísa começou a duvidar do próprio reflexo. Passava mais tempo se olhando no espelho, tentando entender onde tinha errado, o que precisava mudar para voltar a ser amada do mesmo jeito. André, por sua vez, parecia se alimentar desse desequilíbrio. Quanto mais ela se diminuía, mais ele crescia. Uma noite, após uma discussão sem motivo claro, ele saiu e só voltou de madrugada. Tinha cheiro de álcool e mar. Ela perguntou onde esteve. Ele respondeu com um sorriso debochado. Você não confia em mim? Luísa sentiu o corpo gelar. Não era uma pergunta, era uma ameaça. O dia seguinte amanheceu nublado e ela foi trabalhar em silêncio. Enquanto o ônibus cruzava a avenida, percebeu que o rio, antes tão cheio de luz, agora parecia cinza. A cidade não mudara, era ela que via tudo com outra lente. O ciclo continuou. Brigas, pedidos de desculpa, promessas de mudança. Um dia ele aparecia com flores, no outro quebrava um copo na pia. O amor deles parecia uma corda, esticada demais para se romper, mas já sem elasticidade para voltar ao lugar. Certa noite, após uma discussão mais dura, ele chorou. Eu não sei amar direito, Luísa, mas eu te amo. Ela acreditou. Quis acreditar. Acreditar era mais fácil do que admitir que estava presa. Mas algo dentro dela começava a mudar. Devagar, silenciosamente, como o mar quando começa a recuar antes da onda grande. E foi nessa maré baixa que o medo chegou. Não o medo dele, mas o medo de si mesma, de não reconhecer mais quem era. Os amigos já não ligavam, a família achava que estava tudo bem. E André continuava ali, com esse sorriso de quem sabe que o amor dela ainda segurava a porta aberta. Certa madrugada, ele a acordou dizendo que precisava conversar. Eu não gosto quando você fala com aquele cara do trabalho. Ele é meu chefe, André. Não interessa. Homem nenhum fala com mulher casada desse jeito. A gente nem é casado. Ele se levantou, andou de um lado para o outro. Você me provoca, Luísa? Depois quer que eu não perca a cabeça? Ela ficou parada, o coração batendo no pescoço. Eu nunca te provoquei. Então por que me desafia? Respondeu ele baixo, os olhos duros. O silêncio que veio depois doeu mais do que se ele tivesse gritado. Foi ali que Luísa entendeu que o amor deles já não era amor, era controle, disfarçado de cuidado. Nos dias seguintes, ela começou a guardar pequenas coisas, documentos, dinheiro, lembranças, como quem prepara uma saída, mas ainda não tem coragem de atravessar a porta. Do lado de fora, o rio seguia igual, barulhento, ensolarado, vivo. Por dentro,
ela se tornava sombra dentro da própria casa. E o que um dia começou como amor de verão, agora era inverno dentro dela. O tempo já não passava igual. Luísa acordava cansada, dormia mal, e o som do portão batendo anunciava o humor de André antes mesmo que ele abrisse a boca. Nos dias bons ele era gentil, falava de planos, ria das próprias piadas. Nos ruins, bastava um olhar torto para o clima desabar. As brigas começaram a virar rotina. Pequenas coisas, um copo fora do lugar, uma mensagem não respondida, eram o estopim. E quando ela tentava se defender, ele mudava o jogo. Você sempre quer ser a vítima. Eu só tô explicando. Explicando o quê? Que é perfeita e eu sou o problema? Luísa começou a se desculpar até quando não fazia nada. Aprendeu a medir palavras, a prever explosões. Vivia em alerta, como quem mora ao lado de um vulcão. Um dia ele apareceu com o celular dela na mão. Quem é esse cara? É do trabalho. Do trabalho ou do teu interesse? O tom era calmo demais. Ela tentou pegar o telefone, ele segurou firme. Você esconde as coisas de mim. Eu escondo porque você invade tudo. Invado porque você me obriga. A frase ficou pairando no ar. Ela percebeu que pela primeira vez não sentia medo, sentia raiva. Mas não disse nada. Guardou o impulso como quem esconde uma chama pequena dentro do peito. Nos dias seguintes, o clima piorou. Ele bebia mais, dormia menos. Começou a chegar tarde, às vezes nem voltava. Quando voltava, vinha com um olhar turvo e palavras que cortavam. Você me deve tudo, dizia. E eu larguei tudo por você. Era mentira, mas ele repetia até parecer verdade. Luísa se olhava no espelho e mal se reconhecia. Os olhos fundos, o corpo tenso, o sorriso que sumira. No trabalho, perguntavam se estava bem. Ela dizia que sim, sempre. Até o dia em que não conseguiu mais fingir. Voltou para casa e encontrou o apartamento revirado, roupas espalhadas, um vaso quebrado, o som da TV no volume máximo. André estava sentado no chão, com uma garrafa na mão. Aonde você estava? Perguntou. No trabalho? Mentira, eu liguei e ninguém sabia onde você estava. Ela se aproximou devagar. Eu só quero tomar um banho, André. Ele se levantou, cambaleando. Você acha que pode me enganar? Eu sei quando tá mentindo. O grito veio antes do tapa. Mas o tapa não veio. Ele parou no meio do movimento, como se algo o segurasse. Luísa fechou os olhos, mas o golpe não aconteceu. Quando abriu, ele estava chorando. Me desculpa, disse. Eu tô perdido, Lu. Ela não respondeu. Foi pro banheiro e trancou a porta. Chorou até a água do chuveiro perder o calor. Naquela noite, decidiu que iria embora. Guardou uma mochila, um casaco, o celular e o passaporte. Mas na manhã seguinte, ele acordou doce, sorridente, como se nada tivesse acontecido. Vamos pra praia? Faz tempo que a gente não vai. Luísa hesitou. Ele insistiu e ela foi. Não por vontade, mas por costume. A praia estava quase vazia, o céu coberto. André abriu uma cerveja, falou de futuro, de filhos, como se ainda houvesse um depois. De repente, o tom mudou. Sabe, às vezes eu acho que você me provoca de propósito. Eu só existo, André. E existir demais incomoda. Ela se levantou, cansada. Eu tô indo pra casa. Você não vai a lugar nenhum. A voz dele era baixa, mas firme. Ela recuou um passo. Depois outro. André, por favor. Por favor o quê? Que eu finja que tá tudo bem? O vento soprava forte. O mar batia pesado. Por um segundo, parecia que o mundo inteiro prendia a respiração.
Você me chama de amor, mas me trata como lixo, disse ela. Ele riu, sem humor. E o que você é, Luísa? Me diz. O silêncio foi resposta suficiente. Ela virou as costas e começou a andar. Atrás dela, o som de passos apressados. Mas quando olhou de novo, ele não estava mais ali. Gritos vieram da areia, gente correndo, apontando para o mar. André tinha entrado na água, sem camisa, sem cuidado, como quem desafia o próprio destino. As ondas estavam altas, a corrente forte. Ninguém conseguiu alcançá-lo a tempo. Luísa ficou parada, sem voz. O barulho do mar abafava tudo. A última coisa que ouviu foi alguém gritar. Sumiu. Ela não chorou, não naquele dia. O corpo dele foi encontrado no dia seguinte, longe da praia, encalhado entre pedras. Os jornais chamaram de acidente. Ela sabia que não foi. No silêncio que restou, o som do mar era o mesmo, mas dentro dela, nada mais era. O enterro aconteceu numa manhã nublada. Pouca gente. O vento soprava do mar, frio, insistente. Luísa ficou parada, olhando o caixão descer devagar, como se o tempo quisesse se estender mais um pouco antes de acabar. Não havia lágrimas, só uma calma estranha, dessas que vêm quando a dor é grande demais para caber nos olhos. André foi chamado de um bom rapaz, alegre, cheio de vida. As pessoas falavam como se ela não estivesse ali. Ninguém perguntou o que havia acontecido dentro da casa que os dois dividiram. O mundo só viu o afogamento. O resto, ela guardou para si. Nos dias seguintes, o apartamento ficou em silêncio. As roupas dele ainda estavam no armário. O cheiro, preso nas toalhas, nas camisetas, nas almofadas. Luísa passou dias sem tocar em nada. Dormia pouco, com pesadelos em que o mar a chamava pelo nome. Às vezes sonhava com ele, molhado, sorrindo, como no primeiro dia no barco. Mas no sonho, o sorriso dele vinha junto com uma sombra. Quando acordava, o coração batia rápido, como se ainda estivesse fugindo. O tempo, aos poucos, começou a se mover de novo. As pessoas voltaram a trabalhar, os vizinhos a conversar no corredor. A vida da cidade seguiu seu ritmo. Buzinas, sol, areia, trânsito. Só dentro dela, o relógio continuava parado. Um dia decidiu doar as roupas dele. Dobrou cada peça com cuidado, como se ainda pedisse desculpas. Ao fechar a última caixa, encontrou uma concha. Pequena, branca, guardada dentro de um copo de vidro. Lembrança do primeiro passeio, quando tudo ainda era leve. Segurou a concha por alguns segundos. Não chorou. Colocou-a no bolso e saiu. Na praia, o vento era o mesmo de antes, quente e salgado. As ondas quebravam com força, indiferentes. Luísa caminhou até a beira e abriu a mão. A concha caiu na areia molhada e foi levada pela água. Por um instante ela quis correr atrás, mas ficou parada. Deixou o mar levar, como levou tudo o resto. As semanas viraram meses. Ela voltou a trabalhar, mas evitava falar sobre o passado. Quando perguntavam, dizia apenas: "Foi um amor que não deu certo." Ninguém sabia o quanto essa frase era pequena para tudo o que havia acontecido. Às vezes, à noite, sentava na varanda e observava as luzes da cidade refletidas no mar. Era como olhar para dentro de si, o mesmo brilho por cima, a mesma escuridão por baixo. Não havia ódio, nem saudade, só um cansaço sereno, o tipo de paz que chega depois da destruição. Ela aprendeu a se mover com mais cuidado, a reconhecer sinais. Aprendeu que o amor, quando dói mais do que cura, deixa de ser amor. Um dia, escreveu num pedaço de papel: "Alguns amores não terminam, afogam." Guardou no meio de um livro e nunca mais leu. O tempo seguiu. O mar continuou batendo na areia, indiferente à história dos dois.
E aos poucos, Luísa também foi aprendendo a deixar ir. Não houve final feliz, só sobrevida. Mas às vezes, sobreviver já é o suficiente. Ela voltou à praia uma última vez, num fim de tarde. O sol descia lento, tingindo tudo de dourado e cinza. Fechou os olhos e respirou profundo. O som do mar não assustava mais. Aquela história não era mais ferida, era cicatriz. E cicatrizes, por mais feias que sejam, são a prova de que algo já sarou. E se um dia o amor te deixou uma marca, talvez seja a hora de contá-la. Envie sua história para amoresquemarcam.canal@gmail.com. Nós transformamos memórias em histórias e histórias em emoções.